boa noite a todos. Vamos dar início às nossas atividades da noite. O nosso estudo reflexivo, o livro Introdução, estudo reflexivo. Nós estamos no 20º encontro do livro Significado das Leis do Trabalho e do Progresso em Minha Vida. Vamos então dar início com a leitura. Faça da leitura um hábito diário. Acostume-se a ter sempre um bom livro à mão e verificará que é seu melhor amigo, que conversará com você somente quando você o desejar. Escolha livros instrutivos, interessantes, sadios, tanto quanto o corpo. O espírito também necessita de alimentar-se. Faça da leitura um hábito tão indispensável quanto a respiração. Então, com a mensagem, convidamos a todos, vamos elevar os pensamentos a Deus, os sentimentos, e rogando a Ele, a nossos amigos espirituais, nosso amado Pai Francisco, que possa orientar essa família, inspirando, iluminando, e que a gente tenha um clima de bastante paz e harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, nos vizinhos, a todo o bairro, a todos aqueles que estão nos acompanhando, vibrando positivamente, que possam também sintonizar e receber o amparo desta família, e que o nosso mentor amigo responsável por essas atividades à noite nos inspire, para que a gente tenha um bom entendimento do conteúdo da noite de hoje. Muito obrigado a todos que estão participando, e assim então damos início às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos novamente que entraram agora. Vamos então dar início com as nossas atividades. A gente parou na questão do Livro dos Espíritos. A gente já tinha lido a questão 333, e aí aqui nesta obra tem uma explicação aqui sobre essas questões que a gente viu no conteúdo passado. Diz assim, vemos pelas respostas que a vontade de Deus é que todos progridamos. Contudo, o Criador não impõe a sua vontade sobre a nossa, pois se o fizesse, aniquilaria o nosso livre-arbítrio. Então, do que a gente viu na semana passada, que esse estudo do livro, aqui eles fazem comentários e diz, que então a vontade de Deus é que todos nós vamos progredir, todos nós vamos evoluir. Contudo, o Criador, mas ele não impõe a sua vontade, jamais ele vai impor, porque ele respeita o livre-arbítrio de cada um, Cada um tem o seu momento de entender, de aceitar. Aqueles já muitas vezes têm uma inteligência já que entende, mas às vezes não quer, Não quer buscar isso para a sua vida ainda, E aí na verdade é uma renitência da pessoa ali ainda, uma rebeldia, que isso um dia vai gerar um cansaço, Vai gerar um cansaço, ela vai chegar a um ponto que ela vai ver que ela tá cansada de viver aquela vida sem sentido ali, ela vai buscar a realidade da vida um dia, Todos vão buscar, Aí continuando aqui diz assim, porém o Espírito cedo ou tarde irá conectar a sua vontade à suprema vontade de Deus, pois é a determinação que trazemos em nossa consciência. A ociosidade moral, gradualmente, dará origem a um sentimento de tédio e cansaço, levando o espírito a tomar essa decisão. Essa vontade de o espírito evoluir, porém, de uma força íncita em si mesmo, a força endoevolutiva, a qual devemos associar à força autoevolutiva. Então nós vamos ver aqui falou também sobre a ociosidade moral,
que gradualmente dará origem a um sentimento de tédio, né, cansaço, levando o espírito a tomar essa decisão, né? Ele vai ter que tomar uma decisão de que aquele cansaço, aquele tédio, aquilo ali vai gerar um estresse, uma vida sem sentido, que a gente estava comentando, né? E aí mais cedo ou mais tarde ela vai ter que decidir o que ela quer, né? Que ela vai cansar daquele movimento ali, dessa ociosidade moral, né? E aí então aqui eles comentam nessa obra aqui duas palavras, né, que a gente não conhece muito bem, né? Que é a força endoevolutiva e autoevolutiva. Vamos ver o que é nesse. Agora vamos estudar, seguir um pequeno trecho do livro Eu, Espírito Imortal, do Espírito Honório, psicografia de Afra Stefanini II, da editora Espiritizar. Diz assim: a própria força endoevolutiva, que emite as energias profundas da evolução, pela presença da lei de progresso na consciência, vai estimular a consciência arrependida a sentir vontade em exercitar novas formas de agir e na elaboração de novos hábitos, na busca da intenção positiva essencial, que se caracteriza pela direção adequada no comportamento. Então essa força endoevolutiva é o que é emanado de Deus, né? Do Criador para nós. E para estimular as nossas consciências no movimento de evoluir, né? Então, força endoevolutiva. O próprio esforço de instalar os nossos processos mentais, que vão gerar os comportamentos imortais, para se consolidar em hábitos imortais, já serão constituídos de um intenso prazer de evoluir, caracterizando nisso a efetiva mudança e sublimação da intenção. É o prazer de evoluir de maneira clara, evidente, incondicional nos painéis psicoemocionais da criatura humana, que caracteriza verdadeiramente se ela está construindo e fortalecendo os hábitos imortais. Então é esse intenso prazer de evoluir, né? E é esse prazer de evoluir de maneira clara, evidente, incondicional, né? Em todos nós. E caracterizando então verdadeiramente essa construção, né? E fortalecendo hábitos imortais. As conquistas se desdobram na alma e todo sentimento de sentido existencial beneficia o ser que buscou o desenvolvimento da virtude, mantendo ligado à força endoevolutiva, agora de maneira autoconsciente, ou seja, autoevolutiva. Então, através dessa conquista dessas energias que vêm de Deus, essa força endoevolutiva, então nos beneficiando, né? E se nós buscarmos então o desenvolvimento das virtudes através dessa força endoevolutiva, então nós vamos nos ligar, né, a essa força endoevolutiva que é emanada para nós vamos nos conectar através dessa prática das virtudes. Só que daí então nós buscando isso de uma maneira consciente, que é através da prática das virtudes, então essa força endoevolutiva emanada, essas energias do Criador para conosco, quando for de uma maneira autoconsciente de nós, então nós vamos estar no movimento autoevolutivo. Então nós vamos gerar essa força autoevolutiva, né? Que daí é a partir do momento que nós estamos conscientes, né? De que nós vamos nos conectar, ou seja, com Deus, essas energias endoevolutivas através da prática das virtudes. Conseguiu compreender? Portanto, todos trazemos por meio da lei do progresso a força endoevolutiva, ou seja, a força convidativa do Criador, constantemente nos convidando a evoluir e ser felizes.
Por mais que o espírito possa recalcitrar no mal, recusando-se a cumprir a missão de evoluir, cedo ou tarde ele despertará para o convite íncito em si e de forma autoconsciente. Trabalhará mobilizando a sua vontade, conectando-se com a força autoevolutiva para caminhar em direção à felicidade. Então é a partir desse movimento consciente, né? Então agora vamos lá para o Livro dos Espíritos, a questão 779. Então uma boa noite a todos aí que estão participando conosco. A minha mãe está participando, a Dona Beth, a todos que estão participando aí. Vamos então para essa questão 779. Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? É bom entender a pergunta, né? Então essa força que vem para que a gente possa progredir, ela vai aurir de nós mesmos? Ou é apenas um fruto de um ensinamento? Isso tudo. Entendeu? Vamos ver a resposta? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Tem um comentário. O homem já possui as potencialidades íntimas necessárias à sua evolução infinita, necessitando apenas aflorar esses recursos que se mostram através do trabalho, aproveitando, é claro, os ensinamentos que provêm de fora, mas a grande fonte de energia já se encontra com ele. Então a força já está dentro de nós mesmos, né? É a gente que tem que aflorar esse sentimento de começar a praticar as virtudes, né? E aí então aquele que ele desenvolve essas virtudes, né? Mas alguns podem não desenvolver ainda, né? Então aquele que está desenvolvendo, ele já tem a consciência de auxiliar aqueles outros que estão na retaguarda, né? Que não estão desenvolvendo ainda. Então ele vai, aquele que já amadureceu, que já está desenvolvendo o bem para ele mesmo, ele vai começar então o processo de auxiliar o próximo também, né? Assim como aqueles grandes benfeitores que tiveram entre nós, eles já estavam num processo autoconsciente, né? Espíritos superiores, como o nosso Francisco de Assis e outros, e eles vieram então para auxiliar os outros, né? Para ajudar eles, mostrar o caminho, né? Qual é que é o caminho, né? Sempre vem alguém, Deus sempre manda algum profeta, algum espírito superior para nos auxiliar, né? Mas só que o processo vai sempre começar dentro de cada um de nós, né? O processo é individual de cada um, né? Isso que é importante a gente saber, né? Não é o Francisco, não é alguém que vai vir e vai fazer que eu possa aflorar aquilo em mim, através dele, no caso, ele querendo, né? Através da vontade dele, né? A vontade vai partir sempre de nós mesmos, né? Ele vai sim nos auxiliar, nos orientar, mas ele não vai fazer o que cabe a nós realizar, né? Ele não tem como praticar as virtudes por nós. Então esse despertamento cabe a cada um de nós ele desenvolver. Ele, através dessa força endoevolutiva, e aí então depois se conectando a essa autoevolutiva, que é um processo consciente, né? Aí então ele já vai começar a caminhada dele mesmo, né? Um processo consciente. Entendeu? Esta questão de O Livro dos Espíritos aborda um aspecto importante da evolução da humanidade, ou seja, o auxílio que recebemos de espíritos mais adiantados, encarnados e desencarnados,
para evoluir. Trata-se do amor, a lei de solidariedade, contribuindo com o progresso da sociedade. Então a gente acabou de comentar sobre isso, né? Aqueles que são mais adiantados, espíritos encarnados, desencarnados, que vão nos ajudar, né? Então, tratando-se da lei maior, que é a lei de amor, né? Que rege o universo, e essa lei de solidariedade que, a partir do momento que todos nós tivermos essa consciência de ser solidário com o próximo, né? O grande objetivo dos espíritos superiores, liderados pelo Espírito de Verdade, que nos legaram a doutrina espírita, tem a ver com esse esforço para o progresso individual e coletivo da Terra, de modo que desenvolvamos aqui o reino de Deus, para que o planeta progrida da condição de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então esse é o objetivo dos espíritos superiores, né? Que a doutrina espírita não é nossa, né? É dos espíritos superiores. Então o objetivo dela é esse, é fazer que a gente possa desenvolver esse nosso esforço, né? Essa vontade para o nosso progresso individual de cada um, né? Através da prática das virtudes. E aí então eu trabalhando em mim, se cada um fazer o seu trabalho, né, vai ser um processo coletivo, né? Vai ser um processo coletivo. E aí então, ou seja, daí então regenerando o planeta, né? Porque se todos tiverem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o planeta vai estar regenerado, né? Vai demorar um pouquinho para todos terem mesmo. E claro que já está sendo feito também aqueles renitentes que não querem, né? No caso, porque eles não podem atrapalhar o progresso, né? Lembra que a gente comentou sobre isso, né? Lembra que a gente comentou sobre isso, que nós estamos num momento de transição. Então aqueles renitentes no mal, eles não podem ficar aqui para trabalhar aqueles que querem, né? Então vai ser feito, vai estar começando esse processo de tipo como se fosse uma limpeza, né? Desses renitentes, né? Que não querem, né? Que vão para uma outra condição conforme o seu psiquismo, né? O seu sentimento, né? Então agora vamos lá para a questão 780 do Livro dos Espíritos. Um outro ponto importante acerca da lei de progresso, o moral e o intelectual. Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É uma boa pergunta, né? Então a moral que a gente aprende, e essa moral vai acompanhar esse progresso intelectual? Eu diria que não, mas não dei a resposta. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, então eles respondem aqui que decorre do moral, né? Primeiramente, decorre do moral. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Ou seja, então decorre do intelectual, né? Correto? Ele decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Concorda? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não necessariamente. Aqui eles respondem, os benfeitores, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Decorre deste o intelectual, né? É preciso que ele desenvolva primeiro, a gente estudou lá no início o intelecto, né? Que através do intelecto nós vamos despertando, trabalhando a consciência, né? As leis na consciência, né? Nós vamos aprendendo. Vai melhorando, mas tem gente que não estuda e tem moral. Por isso que eu disse não necessariamente. Tem gente que não sabe ler e tem muita mais moral do que outros que conhecem de todas as formas, né?
Tudo depende, mas ele pode também talvez não ter aprendido nessa vida, mas ele pode, quem sabe, ter aprendido em outras, né? Sim. E aí vem nesse para desenvolver o moral, né? Pode Então ser. tudo é uma questão de... Não tem uma receita, assim, de saber da vida, né? Como é que funciona, né? Qual é que seria a ordem correta, né? Porque quando a gente sai do reino animal, que a gente estudou, lembra? E adentra o reino nominal, lembram? Quando a gente adentra o reino nominal, a gente é simples e ignorante, né? E a questão 115 do Livro dos Espíritos diz simples, ignorantes e sem saber, né? Então, a partir do conhecimento que nós vamos começar a aprender, né? Que daí, então, a partir de desenvolver do intelecto, nós vamos começar a desenvolver depois, aos poucos, a moral, né? Seria mais ou menos isso, né? Vamos ver, tem uma letra A que ele continua. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Aqui ele já quer saber mais, né? Estão entendendo? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? O que é engendrar? Engendrar. Pesquisa aí para saber o que é engendrar. Acho que é a mesma coisa que decorrer, né? Também diz ali, decorre deste. O que diz aí nesse aqui? Deixa eu ver. Nessa tradução do livro do Herculano Pires. Dar existência, formar, gerar. 780. Vamos ver como é que está a tradução do Herculano Pires. Letra A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Olha a tradução do Herculano Pires. O que tu disse aí? Dar existência, formar, gerar. Aqui ele coloca conduzir na tradução do Herculano Pires. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Mas faz sentido, né? Não, essa tradução do Herculano Pires é bem mais claro, mais fácil, né? Porque aqui coloca uma palavra. É que aqui, ó, gente, lembro que essa tradução aqui que a gente está estudando é da FEB, tá? E essa tradução aqui é de... Esqueci o nome agora do espírito, tá lá embaixo. Vamos ver aqui. Deixa eu só lembrar aqui para mim saber. Essa aqui é a tradução de Guilhom Ribeiro. Tá? Então a tradução de Guilhom Ribeiro da FEB, ele vai seguir fielmente as palavras que foi usada por Kardec nos anos do século XIX. Então a gente sabe que no século XIX já se passaram em torno de 150 anos, 160, então mudou muita coisa, né? Então o termo, por exemplo, aqui engendrar, a gente não vai usar essa palavra nos dias de hoje, né? Então vejo que já que depois Herculano Pires já traduziu essa obra aqui, ó, e novamente ele traduziu o Livro dos Espíritos, foi mais ou menos, eu acho que nos meados dos anos 80, acho. Eu não sei bem, se alguém souber me corrige. Esse livro aqui que depois eles publicaram por uma editora M, que foi em 96, pegaram uma autorização. Mas, ou seja, o Herculano Pires já foi do século XX, né? Do século XX. Então já muda, né? As palavras. Então ali já facilita. A gente até pode usar isso aqui para nos auxiliar. Daí tu corrige a gente aí, porque as palavras já estão mais fáceis de compreender. Então, como pode o progresso intelectual conduzir, tá aí, né? O progresso moral? Então fica mais fácil a tradução do Herculano Pires, né? Não tem aí, né? Não, aqui é só comentar. Então tu pode ler para nós aí, por favor, a letra A, a resposta. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Viu que aqui já vai nos esclarecendo mais, né?
Até a gente comentou quando o homem é simples e ignorante, né, que adentra o reino nominal, ele é sem saber nada ainda, né? Então ele vai começar a desenvolver seu intelecto e automaticamente o moral, né? Então aqui ele diz, ó, então a partir do momento que ele vai compreender o bem e o mal, ele vai fazer uma escolha, né? O homem desde então pode escolher entre esses dois caminhos, entre o bem e o mal. Que daí então ele já começa a trabalhar o seu livre-arbítrio, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. E aí então, aumentando a inteligência, vai aumentar a responsabilidade dos seus atos. Porque aquele que é mais inteligente, ele já tem mais conhecimento, né? Mais conhecimento da vida entre eles. Ele já sabe o que é o bem, o que é o mal, né? Ele é uma pessoa que já desenvolveu bastante, por exemplo, o intelectual. Mas aí então vai aumentar mais ainda suas responsabilidades, né? Até a gente estava comentando aquela vez que o Haroldo Dutra até comentou, achei interessante. Ele disse assim: eu tenho medo das pessoas inteligentes, né? Uhum. Eu tenho um medo das pessoas inteligentes. Porque eles usam da sua inteligência para manipular, né, as mentes, né, conforme as suas ideias. E não é o que acontece muito hoje. Os poderosos, né, eles já são bem inteligentes, por isso que eles estão no poder, no mando, né, porque eles já têm uma inteligência para administrar. Mas se eles estão no movimento do mal, eles vão manipular as pessoas aos seus interesses, né? Através do seu egoísmo e do seu orgulho, né? Então ele vai sempre manipular para o seu bem em primeiro lugar, né? Então é interessante, né? Daí tem uma outra, a questão B, ó. Então veja que aqui já tem duas perguntas dentro da pergunta, da primeira. Letra B, Kardec pergunta: como é nesse caso que muitas vezes sucede em serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Como é que está a tradução aí? Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Como é que está essa explicação, essa tradução aí de Herculano Pisa? É muito bom, eu gosto dessa aí. Que ele explica bem melhor para te entender, né? Tradução. O progresso completo é o alvo a atingir. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, até que tenham desenvolvido o senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Põe tempo. Porque o que vai acontecer com esse muito inteligente que está usando a inteligência para o mal? Lembra que a gente estudou já sobre isso, né? Aquele que fizer um mau uso do seu livre-arbítrio, né? Entra a responsabilidade, como diz aqui, das suas atitudes, e vai acionar a lei de causa e efeito, que vai ser inevitável, por ele ter feito mau uso da sua inteligência, né? E aí então ele pode, o que vai acontecer? Que ele vai sofrer, né? Vai sofrer, porque nesse movimento aí ele vai bater a dor na porta dele, o sofrimento, vai gerar infelicidade, o cansaço de estar no movimento do mal, né? Até que um dia ele vai usar sua inteligência com força total para o bem, né? Que nem, por exemplo, Paulo de Tarso, lá, que ele usava sua inteligência também equivocada para o mal, né? Tava matando lá os cristãos e tudo. Até que Jesus aparece, ele cai em si, né? E pensa assim: poxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Estou no caminho totalmente oposto do que eu vim para fazer, né? E na verdade ninguém vem para fazer o mal, né? Isso é interessante. Porque o próprio Cristo diz assim que o Paulo de Tarso foi o vaso escolhido por ele, né? Ou seja, então foi feita toda uma programação para que o Paulo já viesse com essa mentalidade já e divulgar o cristianismo, né? A boa nova de Jesus, né? Só que ele veio e como ele era muito inteligente, né? Ele iniciou numa escola de judeus, né? Uma escola farisaica ali. E aí então ele achou que
outra doutrina ali não era correta, que a correta era a única doutrina que ele estudou, né? E aí então ele começou a fazer, ele não aceitava e começou a perseguir e matar. Aí até que veio Jesus e ele então caiu em si e disse, poxa vida, ele achava que estava fazendo certo, né? Para ele estava certo, né? Aí então até que veio Jesus e alertou ele, que ele estava no caminho equivocado, né? Ele estava agindo de contra as leis da consciência, né? E aí então ninguém vem para fazer o mal. E na verdade ele pode se desviar. Porque a gente vindo pro mundo, a gente caindo num mundo que nem a gente vive hoje, né? Onde o poder e o dinheiro é o que manda, né? Aí ele começa a cair nas tentações, né, do erro, de errar o alvo, né? E aí buscar então dentro do dinheiro, usar a sua inteligência para manipular os outros, para se dar bem na vida, né? Aí ele acaba se desviando do caminho, né? Porque com certeza ele não veio para fazer aquilo ali. Né? Ninguém vem para fazer o mal. Só que a gente chega aqui, daí as coisas mudam, né? Porque daí tu tá num corpo de carne, né? Onde não consegue teu espírito não tem totalmente a liberdade de pensamento ainda, né? Ele está limitado dentro de um corpo, né? De carne. E aí tem mais as obsessões ali na volta, né? Tanto as obsessões desencarnadas, dos próprios encarnados também, que vão nos influenciar para nos arrastar a fazer coisas erradas, né? Que tem bastante, né? Então é complicado, a gente vem aqui, mas a gente pode se desviar muito fácil, né? Muito fácil de se desviar do caminho, né? Do bem. Só que daí com o tempo ele vai, né? Ele vai sofrendo, tudo vai cansando, ele vai fortalecendo a sua inteligência e vai chegar a um ponto que ele vai ter que... Né? Ele vai cansar daquilo ali tudo, né? Ele vai querer um dia, vai querer buscar o caminho verdadeiro, né? Então vamos para... Então aqui diz assim, ó, vivemos em uma sociedade na qual vários países progrediram muito intelectualmente e ainda muito pouco moralmente, e por isso utilizam a inteligência para o mal do seu próprio povo ou da população de outros países. Então é a realidade que a gente vê, né? Então, como eles desenvolveram muito intelectual, que a gente comentou, mas são muito atrasados ainda moralmente, né? Ou seja, porque muitos eles não despertaram essas sementes das virtudes que estão dentro de nós, né? Que está lá aguardando o despertar, né? E só vai despertar a partir do momento que ele conhecer essas virtudes, né? Que a gente conhece dentro da doutrina espírita, as leis divinas, né? E aí ele vai sentir aquilo no coração, vai despertar o sentimento daquilo todo, e aí então vai praticar isso, né? Para a sua vida. Então, caso contrário, se ele não despertar esse sentimento, ele pode ainda conhecer, mas ele pode ficar endurecido ainda no seu coração, né? Porque a gente vê muitos assim ainda dentro do próprio movimento espírita, que tem muito conhecimento, mas que ainda está muito endurecido o coração ainda, né? Porque ele está muito assim, fechado naquilo, não, tem que ser aquilo ali, mas só que não tá despertando sentimento, né? O coração dentro daquilo tudo, trabalhando dentro da vida dele, né? Humildade, aquela coisa toda. E aí então ele, né? Praticando para o próximo também aquilo, né? Ele está muito endurecido ainda. Entretanto, como vemos nessa questão de O Livro dos Espíritos, o progresso intelectual fomenta o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal, tornando-nos mais responsáveis pelas nossas escolhas, individuais e coletivas, fato que gera gradualmente uma boa utilização do livre-arbítrio, pela compreensão gradativa das leis divinas. Então, com certeza, por exemplo, aquele que vem estudar com a gente, por exemplo, dentro do movimento espírita, ele é uma pessoa muito inteligente,
com certeza ele vai ter mais facilidade para aprender, né? Até para decorar as coisas, ele já tem uma mente, já um intelectual bem desenvolvido, né? Ele vai ter facilidade de aprender. Só que tudo vai depender também de desenvolver a sua moral, né? Porque como a gente comentou, ele pode ficar só no intelectual, né? Decorando aquilo tudo, sabendo como é que é, para os outros muitas vezes, não para ele, né? Porque ele não sentiu aquilo tudo para ele ainda. Ele não está praticando, né? E aí então ele vai ficar só no intelectual, né? Só no conhecimento. Mas ainda faltando ainda a moral, né? Que com certeza o que é mais difícil de praticar? É a moral ou o conhecimento? É a moral, né? Porque a moral vai lidar com os nossos vícios, né? A gente tem que combater aqueles nossos vícios que ainda estão dentro de nós. Né? Se eu sou orgulhoso, né? Eu tenho que procurar ser uma pessoa, né? mais caridosa, né? Mais humilde. Né? Se eu sou egoísta, procurar, né? Ser uma pessoa para servir mais o próximo, né? Pensar mais no outro, né? Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse, né? E aí, então... É tão difícil isso aí, né? Tu vê as pessoas fazendo cada coisa, tu imagina, ela não pensa nisso, né? De fazer pro outro o que gostaria que fizesse pra ela. Só querem levar vantagem. É triste, né? Mas é a realidade. E muitas vezes a pessoa tem oportunidade, né? Às vezes de fazer o bem dentro da própria família, de ajudar alguém que não está muito bem, né? Tem condições, mas prefere assim, não, eu tô bem, aqui o outro que se dane, né? Eu tô bem, tô ganhando bem, não preciso de ninguém, porque agora eu tô bem, né? Daí vive uma vida egoísta, né? Egoísta e orgulhosa, porque às vezes vai ter alguém que vai querer conversar, vai querer orientar, que ela tá equivocada, né? E ela não vai aceitar, né? Por causa do orgulho. O orgulho não deixa. Acho que ela tá certa. E os outros estão errados, né? Então falta o quê? Falta abrir o coração para ser mais humilde, né? Para olhar só para si. O seu umbigo, né? Eu trabalhava lá em Porto Alegre, uma historinha rapidinho. E a gente tinha um caminho que a gente ia a pé às vezes, quando tinha companhia, né? Que era meio perigoso. E aí tinha um colega meu, ele bem jovem, ele, sabe? 20 e poucos anos, acho. E aí a gente foi a pé, eu aproveitei a companhia dele e fui. E tinha uma senhora com uma sacola com umas cebolas, umas laranjas, e ela tava de... Como é que chama aquilo? De muleta? É. E eu não sei se escapou uma alça ou se rasgou, eu sei que aquilo caiu no chão e saiu rolando na nossa direção, assim. E eu me abaixei pra juntar e eu vi que ele relutou assim, mas ele se abaixou e me ajudou a juntar ainda. Ele mesmo falou pra mim assim, bah, se tu não tivesse comigo, eu não tinha juntado nada. Eu fiquei olhando pra ele assim, como é que pode, né? Bah, a pessoa tava de muleta, né? Tu é que no caso incentivou para que naquele atitude ele pensou na hora, né? Ele mesmo se analisou naquele momento, né? Eu não juntaria nada, ia passar reto. Já pensou? Tu vê como tem pessoas ainda que não tá nem aí, não pensa no próximo, né? Mas mesmo assim ainda ele pegou e vendo a atitude, ele resolveu fazer, né? Porque vejam que aí é um exemplo que a gente consegue mover as pessoas muito mais com atitudes do que com palavras, né? O próprio Francisco diz, né, que usar das palavras, fazer com atitudes, né? Usando palavras, não, como é que é? Usando, primeiramente usar com atitudes, né? Se necessário palavras, né? Então é a atitude que vai mover, né? As pessoas estão vendo ali, agora se tu disser para uma pessoa assim, tu não tá vendo, junta ali, ajuda, aí a pessoa pode até nem querer mesmo. Não, ajunta tu, né? Não é? Então é por isso que a gente tem que fazer, tomar partido das coisas. E eu também, né? Pra mim também foi um aprendizado, porque eu fiquei pensando, poxa, eu não tinha noção da doutrina espírita. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma atitude minha fosse
tocar em alguém, assim, né? Porque foi uma coisa automática, né? Viu? Mas vejo que realmente, então foi uma prova realmente que a atitude é o que faz mover, né? É o que dá o pontapé inicial, né? Tem um comentário aqui, tu quer que eu leia? Ou tem mais aí? Não, mas tu já leu? Tu já leu dessa aí, não leu? Não. Da 780? Não, Não. o progresso, né? O progresso intelectual e moral são duas vertentes da evolução humana. E o homem terreno tem que alcançar os dois, mas o intelectual vem primeiro. E só depois de muito tempo de experiência é que o progresso moral começa a aparecer no homem, porque ele requer conhecimento e tempo para que seja entesourado no coração do homem. Entendeu? Então é aquilo que a gente estava refletindo. Primeiramente a gente vai trabalhar o intelectual, é necessário, né? Tu desenvolver a tua mente para que tu possa entender, né? Porque se tu não tem nenhum desenvolvimento, por exemplo, tu recém adentrou o reino hominal, por exemplo, né? Tu recém saiu do animal. Aí vão te falar sobre essas coisas, sobre leis, que tu vai entender alguma coisa, tu não vai entender nada. Tu não sabe nem ler, escrever, tu não sabe nada, tu tá recém começando a tua trajetória, né? Tu não vai entender nada. Mas hoje, até hoje, tem pouco intelecto, não entende nada. Tem pessoas que não conseguem, ainda até hoje não compreendem, né? Que talvez essas pessoas que têm muita dificuldade, talvez elas não tiveram assim muita bagagem espiritual ainda, né? Talvez elas vieram já do mundo primitivo, já pra cá, né? Elas não passaram por outras experiências, né? Aí ela vai ter mais dificuldade, né? Que pode acontecer, por exemplo, uma pessoa sair do mundo primitivo, que não desenvolveu muito intelecto e vir para o nosso mundo. Ela vai chegar aqui, ela vai ter muita dificuldade, né? Muita dificuldade, ela vai ter que trabalhar bastante isso aí, né? Então vamos lá agora para a questão, voltemos ao Livro dos Espíritos para refletir outro ponto importante, que dificulta o acesso às leis do trabalho e do progresso. Agora o que dificulta as leis do trabalho e do progresso? A preguiça moral. Na questão 988. Vai pular lá para 988. Aí tu pode acompanhar esse aqui também, se tiver a letra A. Esse aqui não tem a letra A. Esse não tem, se tiver, daí tu... Achou? Então o Kardec pergunta: há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados? Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior? Vou ver dessa tradução aqui, como é que fica. 988, do Herculano Pires. É quase lá no final do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que diz aqui. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados? Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior? Entenderam a pergunta? Então a pessoa que vive uma vida ali que aparentemente, né, serena, né, tranquila, que não tendo então necessidade de fazer alguma coisa por ela, no caso, que ela acha que está tranquila, não precisa fazer nada por ela. Ela está livre de cuidados, né? Ela está livre de realmente fazer alguma coisa para o bem dela, para o bem do próximo. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior?
Então eu acho que daí então ela vivendo tranquila, ela não tá espiando nada da existência passada. Sempre tem uma coisinha, né? Pois é, vamos ver aí a resposta. Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Aí tem um comentário. Muitas dessas pessoas carregam dramas de arrepiar os cabelos, mas que não demonstram abertamente por medo ou vergonha. Mas o certo é que todos os espíritos têm que contribuir para a melhoria da vida, e ninguém está isento disso. E quem não se esforçar para si e para os outros, certamente será relegado à retaguarda da vida, onde, segundo Jesus, haverá sempre dores e ranger de dentes. Aí não dá toda a resposta, viu? Pode ler ali o resto para nós, por favor. Foi a questão? Da 988 que eu botei aí. A minha mediunidade não alcança esses patamares. É que ela leu ali, ó. Conheces muito dessas pessoas, enganaste, se pensas que as há em grande número. Não raro a calma é apenas aparente. Foi a resposta ali dela, foi curta. É uma baita de uma resposta. Não tem toda aí. Conheces muitas assim? Se acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebe que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento, e se elevar senão através da atividade. Se ele adormece nas despreocupações, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas na inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito e da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Viu? Então aqui que baita a resposta, né? Então ali o que é uma pessoa ali que ela acha que tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Tá vivendo uma vida assim pacata, tranquila, né? Mas como eles dizem aqui, a calma é apenas aparente, né? Tudo fingido. Porque ela, na verdade, o que tá acontecendo? Pode estar tranquilo no aspecto assim material da vida, né? Tá tudo tranquilo, não falta nada, eu vou pra onde eu quero, passei, entendeu? Não tem pessoas assim? Tranquila. Parece que tem problema, né? Mas só que ela pensa só nela, muitas vezes é egoísta, né? É orgulhosa, tá tudo tranquilo, mas não pisa nos meus calos, que daí vai dar problema. Entendeu? Eu sou calmo até o ponto de alguém não me incomodar. Tem tudo isso também, né? Por que muitas pessoas às vezes vivem sozinhas, né? Às vezes ganham bem, vão pra onde quer, porque não quer se incomodar, não quer se envolver com pessoas. Só que daí vive uma vida assim que, como mas diz às aqui, vezes né? ela chega num ponto de um vazio existencial que acaba se matando ainda. Porque não na verdade parece que tá tudo tranquilo, mas não tem um motivo para a existência. Né? Não, tinha tudo, tinha uma boa profissão, era bem reconhecida. A moral é essa. Namorado, né? Chique lá. Mas se matou por quê? Porque vive num vazio existencial. Quando tu não trabalha em favor do teu próximo, tu não sabe o que fazer da vida, daí tu te sente só e acaba. Porque na verdade, se ela tá vivendo uma vida tranquila, na verdade ela foi dado muitas vezes assim aqueles meios que ela tem ali de tranquilidade para se equilibrar, para aprender, para usar para ela e para ajudar o próximo, né?
Que é diferente, às vezes tem pessoas mesmo que vêm na linha, simbolicamente falando, né? Vem na linha de tiro, que chama, né? O que seria isso? Seria aquela pessoa que já vem pro mundo numa vida conturbada, né? Já nasce, de repente, já nasce numa pobreza, né? Faltando às vezes o necessário, já se incomodando com todo mundo. Aí depois vai para uma família também pobre, dali já se incomodando com os familiares, vive num tiro cruzado ali, né? Uma guerra ali simbólica, né? Então ela não tem essa tranquilidade que nem a gente está comentando, né? Que parece que tem, né? É. E às vezes que usem aparências, né? Principalmente hoje que a gente vê nas redes sociais, né? Muitas vezes tem pessoas que sofrem muito, mas botam uma máscara para dizer, não, tá tudo bem, eu estou feliz. Não, Fui viajar para tal lugar, olha, tô sempre viajando, passeando, que legal, mostra a foto rindo, dando risada. Mas será que realmente ela é assim mesmo por dentro? Ou é só uma máscara? Muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, vivem de máscara, né? Querem mostrar para o mundo que são felizes, que o mundo é gozar, que é passear, que é se divertir, que é curtir a vida doidada, mas usa uma máscara. Porque por dentro, como ela disse, é um vazio por dentro. Porque ela não está fazendo bem para ela, na verdade. O bem verdadeiro, né? Que é de usar a inteligência para ela conhecer, né, as leis, que existem leis, né, que regem o universo, para praticar essas virtudes para ela, para o bem do próximo, né? Aí vive uma vida aparente, ou uma vida inerte, né, uma vida na preguiça moral, né? Então por isso que é importante a gente refletir sobre essas coisas, né? Que a pessoa vive uma aparência enganosa, né? Vive, mostra que está no país, na verdade, um mundo que nem aquele filme lá do Alice no País das Maravilhas, né? Mostra assim um mundo, eu estou vivendo num mundo no paraíso, mas é um mundo fantasioso aquilo, né? Que ela está criando, né, exteriormente, mas que dentro dela é um mundo vazio, não existe nada daquilo ali. E depois desencarna, deve se sentir assim que desperdiçou, né? Exatamente. A gente pelo menos pensa assim, né? Pelo menos tentar, né? Umas tentativas. E da pessoa vai perceber que nem tentou, né? Deve ser. Porque depois aí as máscaras caem tudo, né? Depois desencarna, as máscaras caem, né? E aí vem à tona tudo aquilo que tu deixou de fazer, né? Aí vem o sofrimento, né? E aí se tu não tiver um arrependimento sincero daquilo tudo, tu pode ficar sofrendo por dias, por anos, né? Tudo depende, né? E veja bem, o tentar não é dizer que está dentro da casa espírita ou dentro de alguma igreja, né? O tentar é a gente tentar se modificar moralmente em função do próximo. Então reflitamos sobre a relevância dessa resposta. Os benfeitores da humanidade abordam claramente as leis do trabalho e do progresso, pois uma não tem como ser dissociada da outra. Abordam um grande problema humano, que é a preguiça, a ociosidade, a indolência, que nos distanciam tanto da lei do trabalho quanto a do progresso. E o quanto isso nos faz mal, pois essa inutilidade gera infelicidade. Isso tudo vai gerar uma infelicidade. Porque viver o mundo, como a gente estava comentando, usando máscara, mostrando uma felicidade falsa, mostrando que está no país das maravilhas, que eu estou viajando, estou gozando, mostrando a boca lá nas orelhas para os outros, mas isso na verdade está gerando uma infelicidade, porque é uma falsa felicidade, né? Nada impede a gente ter uma vida feliz, né? Alegre, sorridente, né? De passear tudo, aproveitar a vida, né? Mas com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Não que aquilo, né, que aquilo tome conta da tua vida, né? No equilíbrio, no sentido que a gente deve, sim, né, aproveitar a vida, o que a vida nos oferece, das questões materiais, usar com sabedoria, mas dentro, sempre buscando praticar dentro, de acordo com as leis de Deus, né?
Porque dentro dos próprios 10 mandamentos lá diz, né? Guardar o sábado, né? Que naquela época eles guardavam o sábado como um dia de descanso, né? E que o mundo, Deus, simbolicamente lá, tá lá que Deus criou o mundo em 6 dias, né? Que não foi em 6 dias. E no 7º ele descansa também, né? Porque o que acontece depois que tu conclui uma tarefa? Tu, por exemplo, tu concluiu o bonequinho, né? Tu terminou, o que tu vai fazer depois? Eu vou fazer outro, mas daí em casa eu descanso. Mas não tô dizendo aquele bonequinho que tu fez, tu concluiu ele, tu vai só, né? Tá pronto, né? Se não tem nada que melhorar nele, se tá perfeito, tá ótimo, né? Não tem que mudar nada, né? Então assim tu deu concluída pela obra, né? Assim como a gente trabalha um dia todo, também vai descansar, trabalha a semana toda, vai ter um dia de descanso, mas não que a vida seja só um descanso, né? Como diz aqui, aí entra nessa preguiça, né? Nessa ociosidade. Então a vida, para a gente buscar em sintonia com essa lei de trabalho e progresso, deve andar junto o trabalho material, né? Vivendo no mundo, mas também o trabalho espiritual, né? Porque o trabalho espiritual está para se fazer ainda, né? Que Jesus já veio há 2000 anos, a gente não conseguiu fazer ainda esse trabalho, né? Está por fazer ainda, né? A gente trabalhou muito questões da vida material, das coisas, né? Mas a gente está deixando ainda de lado o trabalho espiritual, que é o trabalho da prática para o progresso de todos nós, né? Somos espíritos imortais. Porque tudo é transitório, morre o corpo, mas a vida continua, né? E se eu não praticar as virtudes, o que eu vou levar daqui? Eu vou levar as coisas, os prazeres? Não, né? Eu vou levar daqui de todo o bem que eu fiz, né? Para mim e para o meu próximo. Isso que eu vou levar, né? Isso realmente é o sentido da nossa existência aqui na Terra, né? O problema da gente se importar com o que os outros pensam sobre o que a gente faz ou o que a gente é que tu não vai encontrar paz de espírito nunca. Sabe? Porque eu trabalhei um certo tempo como massoterapeuta e eu tive experiências de clientes minhas que elas estavam sempre em busca desse aperfeiçoamento do teu corpo físico, vamos dizer assim, porque alguém foi lá e disse, né, fulaninho, tu tá com um pneuzinho a mais aí. E aí isso acaba com a pessoa. Por quê? Porque ela se importa com o que o outro tá dizendo, entendeu? Se isso fosse, não, vamos fazer tal coisa pela tua saúde. Não, é pelo que o outro tá achando de mim, sabe? E aí, às vezes, tomamos atitude drástica, como eu também já vi, de vou fazer uma lipoaspiração. Lipoaspiração é uma coisa terrível, né? É uma brutalidade com o ser humano aquilo. E realmente faz, porque alguém disse, olha, tu tá demais, né? Olha só, fulana, quem sabe, né? Porque tu pode fazer tal coisa. E aí, né, a pessoa vai lá e... começa, né, o bullying, né? Daí a pessoa vai lá e faz, né? Porque tu fica com aquilo na cabeça. Não, porque não. Meu Deus, né? Se a fulana tá falando, se o Beltrano tá dizendo, né? Não é pela minha saúde. Não interessa o que importa. Não importa o que... É só pela não, estética. É pela estética do que o outro exterior vai achar sobre ti. E aí, de repente, faz aquilo tudo, passa pelo aquele sofrimento que não é fácil, né? Tu faz todo esse trajeto aí, daí daqui a pouco tu passa pela pessoa na rua, de novo, ela engordou tudo de novo, entendeu? O que adiantou? Passou, porque aquilo como eu disse, é uma coisa terrível. Imagina aquilo depois dolorido, né? Que pega aqueles negócios e faz assim, pra tirar toda aquela gordura que tá entre a carne e o negócio Você ali. que sabe sobre isso. Eu nunca fiz isso. Não, ela fez redução de... Tá. É outro processo. E aí, depois de ter feito esse sofrimento todo, né, de estar tudo alinhado, de um tempo, pum, né? Outras coisas vêm na minha cabeça, a pessoa começa a enlouquecer e começa a comer de novo e infla de novo. Vai fazer o quê?
porque ela já tem aquela tendência, aí se não se cuida não adianta, vai viver na faca, né? Eu fiz redução de estômago pela saúde, né? E aí se ela não encontra um objetivo, né? Se ela não encontra um objetivo, vou trabalhar para me melhorar, né? Ela continua em função de viver, acontece também a mesma coisa. Vai acabar entrando em depressão, vai querer se suicidar. Por quê? Porque o que importa é o que os outros estão achando de mim. E não a minha paz, a minha tranquilidade. E tu falou uma coisa, hoje é o que acontece muito, a gente vive muito no mundo preocupado o que os outros vão pensar, vão dizer de mim, né? Mas os outros são os outros, né? O que importa os outros, né? O que eles vão pensar ou não, tem que fazer a tua parte, né? O importante é como você estar bem, né? Consigo mesmo. Isso aqui, agora o que os outros vão dizer? Eu posso estar até gordinho, né? O gordinho, mas eu tô bem, tô tranquilo, entendeu? Agora não importa o que os outros vão falar. Eu tô bem comigo mesmo, né? Geralmente quem é mais gordinho não é tão importado de quem tem uma coisinha de nada que tu nem percebe. Porque quando iam fazer massagem, modelador, essas coisas, tu olha pra pessoa, tu mas que, né, mulher linda. Tava ali desesperada porque tinha um negocinho. De nada? Mas isso é culpa do quê? Das próprias das pessoas, da sociedade em geral, que fica exigindo que seja aquela coisa, né? Impecável. Já que tu é bonita, tu tem que ser perfeita, então. Tem que ser isso. E perfeição aqui não é difícil, né? Porque um dia também vai chegar a velhice, né? Vai cair tudo. Um dia vai mostrar, né? Só bastante. Existe a lei de gravidade, que a gente já estudou também, né? Que é inevitável, né? A lei de gravidade. Pode fazer plástica até o fim vai morrer aquele corpo. E fica erguendo, fica uns E aí o que acontece muitas vezes daquelas pessoas que têm esse pensamento assim, perfeccionista, né? De ser apaixonada pelo corpo, idolatrar. E aí quando desencarna, o que acontece, né? Fica ali grudada naquele corpo, aí apodrecendo junto, sofrendo, porque é o corpo que ela amava, né? Entre ela, na verdade, ela era apaixonada por uma coisa transitória, né? São as paixões, né? Lembram? Então vamos lá aqui continuar. Claro que a gente tem que cuidar, né, do corpo, cuidar da Sim, saúde. claro. Não pode ser uma coisa. O mais importante sempre é a saúde, né? Se tu vai no médico, o médico diz, tá bem, né? Tem que cuidar, né? Tem que reduzir o peso, fazer um esforço, né? Sempre procurar cuidar, né? Mas para te conseguir manter a saúde do teu corpo, tu tem que ter saúde aqui, ó. E é que tá. Na tua cabeça, na tua consciência. Porque é isso que gera as doenças. E todas, tanto as que vão gerar porque tu engordou, quanto as que vão gerar pela tua depressão, pela tua ansiedade, pelo teu estresse. E vai né? Então, continuando aqui, o trabalho principal que estamos aqui para desempenhar, que é o trabalho de investigar as leis divinas para desenvolver as virtudes, que resultam em nosso aperfeiçoamento moral, é colocado de lado, nem sequer é cogitado. Então, o que a gente comentou, as pessoas dão prioridade para coisas, né, materiais, e deixam o principal, que é o trabalho, né? Esse trabalho moral de investigar as leis, né, que estão nas nossas consciências, nós vamos relembrar através das obras, né, que a gente estuda, para desenvolver as virtudes, né? E esse é o único caminho, não existe outro caminho, né? Então a gente coloca de lado. Quando realizamos o esforço de autoaperfeiçoamento, abrimos-nos a auxiliar o próximo a fazer o mesmo, ampliando a nossa cota de trabalho. Então, uma coisa interessante que nós estávamos comentando antes, que muitas pessoas se preocupam com a perfeição física, né? Mas, na verdade, deveria se preocupar com o aperfeiçoamento moral, né? A perfeição moral. Porque o objetivo de todos nós, que Deus quer de nós, é a felicidade, né? E para nós chegarmos à verdadeira felicidade, para nós chegarmos a estar junto com o Pai, né? Assim como Jesus já está, é buscando a perfeição, né? E como é que nós vamos buscar a perfeição? É através do trabalho, da prática das virtudes, né? Conhecendo as leis. Então não tem outro caminho, né? Aquele que fica preocupado só com coisas estéticas, com perfeições estéticas, né?
materiais, ele vai sofrer muito, né? E sofre. Porque não é esse o caminho, né? Então a grande questão é quando as consequências infelizes surgem e muitos dirão que não escolheram ser infelizes, mas escolheram sim, pois permanecer na inércia da preguiça moral, não se tornando útil a si e ao próximo, é uma escolha. Não dá trabalho, mas é uma escolha. Com certeza não vai dar trabalho, né? Porque eu posso ficar acomodado, como a gente comentou antes, né? Ah, minha vida tá boa assim, tá tranquilo, eu ganho bem, tudo, não preciso de ninguém. E que na verdade todos nós precisamos do outro, né? Cedo ou tarde, mesmo que ele tenha muito dinheiro, porque uma hora o dinheiro ele vai adoecer uma hora, né? E vai precisar de alguém, que alguém cuide dele. Isso é certo. E o que eu fiz pro meu bem, né? O que eu cultivei pro bem do próximo? Por que acontece também muitas vezes de filhos colocarem pais nos asilos e tudo, deixar lá largado, abandonado? O que esse pai fez com os filhos? Ele se preocupava com os filhos, ele ajudava, era um bom pai, uma boa mãe? Ou só dava coisa, não estava nem aí para ele, ele se tornou um materialista, também egoísta, né? Egocêntrico, orgulhoso? Na verdade, esse pai e essa mãe deu educação moral para essa criança, né? Porque tu pode ter pai e mãe que trabalha e né, dá alimento. Se preocupa só com as coisas, de ter as coisas, né? Trabalha, dá alimento, dá isso, daquilo, mas não tem uma base moral, né? Aí criam umas criaturas que vão ser altruístas, né? Porque, cala a boca aí, eu é que sei, né? É complicado. Aí se torna muitas vezes, a gente já comentou esses políticos de hoje, né? Que estão fazendo coisas equivocadas. Eles tiveram pais, né? E o que os pais passaram para eles, né? Então vamos refletir aqui. Vamos refletir a seguir para concluir este encontro um trecho da mensagem Esforço Próprio, do Espírito Honório, extraído do livro Dias Felizes, psicografia de Afra Stefanini II, editor Espiritizar. Diz assim: o progresso realizado em qualquer âmbito no âmago do ser é resultado de esforço, trabalho e repetição. Interessante, ele gosta de falar em tríades, né? Então todo o progresso que a gente realizar vai ser sempre resultado de esforços, né? Trabalho e repetições daquilo. Por que a gente está sempre estudando? Por que a gente sempre repete muito? E aqui eles costumam sempre repetir. Porque às tem vezes, que estudar e só tem que entender. E é através da repetição que a gente vai aprender, né? Repetindo, fazendo as mesmas coisas, tu vai aprendendo. A ideia superficial de que tudo que existe no ser humano é fruto de uma dádiva passiva de Deus é conclusão incompleta e incompatível com as leis do progresso, do trabalho e da igualdade, que demonstram por mil modos que o ser humano, até mesmo biologicamente, é o resultado de muito esforço por meio da evolução da espécie. Viu só? Então aqueles que acham que tem uma ideia superficial da vida, né? E de que tudo que existe em nós é fruto de que Deus, né, passou para nós, né? Que é uma dádiva de Deus, né? Na verdade não é uma conclusão incompleta que ele diz aqui, né? E totalmente incompatível com as leis, né? Do progresso. Porque não existe Deus dar virtude pra gente, né? Se fosse assim seria muito fácil, não acho? Por exemplo, o cara é muito orgulhoso, muito egoísta, ou ela também é, daí Deus vai lá e torna ele humilde, né? Um benevolente, ali seria fácil, né? Então, eu conheci a doutrina, eu pensava nisso, por que Deus não ajeita essa criatura, né? Ele é tão poderoso. Eu escutei isso também. Há um tempo atrás eu escutei também, né? Uma pessoa dizer,
Porque às vezes eu não entendo Deus, porque se ele quisesse, ele criava todo mundo perfeito, né? Pra que criar uns assim, uns assados, fazer outros sofrer? E aí tu fica pensando assim, nossa, tanta coisa, tanta informação, né? Aí eu só posso dizer pra pessoa assim, olha, Deus não faz nada errado, né? A gente tem que estudar bastante pra poder entender esse tipo de coisa, porque não tem uma coisa que diga. É uma somatória de coisas que vai fazer com que as pessoas entendam as coisas. E a maioria das crenças, também das religiões, acreditam que todos nós fomos criados perfeitos, sabia? Com a tese, principalmente da tese católica de Adão e Eva, por exemplo, que eles foram espíritos, né, decaídos do paraíso, né? Que eles estavam lá no paraíso, né? Tudo era o espírito já perfeito, né? Estavam no paraíso. Mas aí, então, por uma atitude equivocada ali, eles caíram de lá, não foi? Então a maioria das religiões tem essa tese, que fomos criados perfeitos e que, na verdade, houve uma regressão, né? Moral, né? E já para a doutrina espírita, nós temos uma doutrina evolucionista, né? Ou seja, que nós somos criados simples, ignorantes e que vamos evoluir, crescer para um dia nos tornarmos perfeitos, não é? Então veja o que muitas religiões pregam ainda, né? Que a gente caiu do paraíso através do pecado, né? Do erro lá que aconteceu com Adão e Eva, né? Foram exilados do paraíso, né? Não foi? E aí então a doutrina espírita é diferente a essa tese, né? Interessante a gente comentar, né, sobre isso. Então aqui é o resultado de muito esforço por meio da evolução da espécie. Ó. O Espírito Honório diz aqui. No cerne de toda a questão está o espírito imortal, superando a tendência ao comodismo, que é impulsionada pela preguiça, que sempre espera das forças externas o que deve ser vivamente realizado pelo esforço próprio do ser. Então é aquela pessoa que fica ali na expectativa esperando dos outros, né? Não é? Não é o que a maioria vive hoje? Ah, mas eu fico ali esperando as coisas cair do céu. Ah, mas o problema é que os políticos, enquanto os políticos roubar, não vão ter uma vida decente, né? Ou esperando sempre do outro fazer para ele, né, as coisas. Fica ali aquela esposa, aquele marido acomodado ali em casa, ou os filhos, né, esperando tudo dos pais, ou do marido, da esposa, as coisas. Fica ali sentado, ali esperando. A gente estava falando sobre isso hoje, né, quando viu aquele negócio da guria lá, que é deputada lá. Ela tem 25 anos. E ela entrou lá e falou com o ministro da educação lá, e ela chegou botando quente com ele, e dizendo que ela tinha vergonha dele estar lá, porque ele nem sabia do que ele estava falando. Ele não tinha nenhuma pauta, ele não tinha nem estudado para aquela reunião. Ou seja, ele estava ocupando um cargo, mas não desencargo, né? Daí não adianta, né? Aí ele disse, não, mas quem cuida disso são os meus assessores. Daí ela disse, mas pelo menos tu devia saber do que está sendo tratado. Né? E aí ela falou dela, né, que ela veio da periferia, né, que o pai dela era um drogado e morreu das drogas, porque não tiveram oportunidade, que ela foi amparada por professores que ajudaram ela a se vestir e estudar, e ela se formou em Harvard com ciências políticas e não sei o que lá, né? Ciência política, não sei mais o que, lá não lembro. Agora eu sei que ela foi e voltou e se elegeu deputada. E ela disse que ela tá ali para tentar fazer a diferença. Mas já é a consciência, né? Já são esses espíritos que a gente sabe que muitos espíritos vai ter que vir os novos, né? É jovem, imagina a política, 25 anos, olha. Uma guria, a maioria é velha de cabelo branco lá, né? E sempre com aqueles atavios de roubar, e um vai passando pro outro, né? Fica ali, não sai daquilo ali. E aí vem uma jovem ali que quer fazer o certo pro bem do próximo, o bem coletivo da humanidade. Então vai haver essa substituição, né? É o que vai acontecer, porque esses velhos aí vão ter que desencarnar. E novos com novas ideias, né? No sentido do progresso, pensando no próximo, né? Coletivo, que vai começar a acontecer essa mudança.
É isso que vai acontecer, que vocês vão começar a ver na TV, nos noticiários. E ela falava e ele olhava e dava risada, sabe? Tipo, debochando, porque ela era mais nova, né? E aí ela falou, e no final ela ainda disse que se ele tivesse vergonha, ele pedisse as contas do cargo dele, né? Pois é. Daí ele disse que eu não vou pedir, se o presidente quiser e ele achar necessário. Aí passou a responsabilidade pro presidente. Sim. Aí o que vai acontecer? Muitos já vão cair de pau. Aí, presidente, como é que é? Aí ele Vai longe. Então vamos continuar aqui, para nós encerrar. A lei de liberdade mostra, com justiça e exatidão, que somos livres para cruzar os braços e que basta a escolha de não cumprir as leis e já nos encontramos contrariando-as no imo da alma. Não poderemos, entretanto, escapar das consequências de nossa livre escolha. Então, como diz ali, muitos hoje cruzam os braços, né? E não estão cumprindo as leis, né? Mas só que vai ter as consequências, né? Ó, não poderemos, entretanto, escapar das consequências de nossa livre escolha, né? Nem estava comentando agora, aquele que não está ocupando o cargo, mas não está ocupando o encargo, porque essa mocinha mesmo diz, olha, a gravidade, né, da situação, que é aquilo ali de resolver situações para o bem coletivo do país. E o cara tá ali ocupando um cargo só para, né, digamos, para ganhar muito dinheiro e não tá nem aí para nada, não sabe de nada. Então é um descaso, realmente é grave, né? Um descaso total com a população, né? Um descumprimento total, tanto das leis dos homens quanto das leis divinas, né? E com certeza não vai escapar disso tudo, né? Dessa escolha que ele está tendo. Diz aqui também, o inverso também é real, pois quando o espírito imortal impulsiona em si toda a vontade de trabalhar, as leis se movimentam na própria consciência para cumprir a vontade do espírito. Ó. Então, quando ele realmente abraça a causa do bem ali, né? E canaliza essa vontade de trabalhar, então tudo vai, né? Vai se manifestando, se movimentando nessa consciência para cumprir a vontade do espírito. Né? O progresso realizado é sempre uma somatória da força suprema do Criador, com o esforço relativo da criatura. O progresso realizado é sempre uma somatória da força suprema de Deus, né? Mas com o esforço relativo de nós. Porque Deus, o que Ele quer de nós? Ele quer sempre o nosso bem, que é a felicidade verdadeira, né? Mas vai sempre depender do nosso esforço, né? Da vontade nossa, né? Porque senão não adianta, Deus quer, mas eu não quero, né? Posso cruzar os braços, só que vai acontecer, vai ser inevitável, vai entrar a lei de causa e efeito, né? O Senhor da vida sempre está realizando tudo que a sua previdência e providência podem cumprir a favor do espírito, menos impedi-lo de escolher os próprios caminhos. Esse é o compromisso de cada consciência, impossível de transferir-se para outros, né? Mas recompensador quando aceito por livre e espontânea vontade. Então, muito clara e elucidativa a mensagem do mentor Honório, convidando-nos a refletir sobre as nossas escolhas, conclamando-nos a fazer escolhas que, apesar de nos darem muito trabalho, nos trarão o progresso e a consequente felicidade. Então, realmente, se eu estou conhecendo hoje, que é o primeiro passo aqui, né? Conhecendo as leis, então eu tenho que ter um esforço também, né, de estudo, né? Eu tenho que querer, né, acompanhar, eu querer esse progresso que vai gerar minha verdadeira felicidade, né? Agora, se eu fico ali também só aprendendo e fico só para mim aquilo também, né? E não estou fazendo um mínimo esforço para me modificar e um bem coletivo, pensando no próximo, aí não tem o que vai, né? O que vai acontecer com isso, né?
Então eu tenho que usar disso tudo que eu estou aprendendo para o bem, primeiro para mim, em primeiro lugar, né? E aí depois para o meu próximo. Porque senão também vai ficar só no conhecimento, né? Vai saber, que bom, tudo é legal, ver isso aí, tudo, mas dá muito trabalho, como diz aqui, então eu não quero, né? Prefiro ficar só ouvindo. E a gente vê hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão só ouvindo também. Ouvem palestra, vão na casa espírita e tudo mais, mas não mexe um palito ali, um esforço mínimo ali para se melhorar. O que vai adiantar, né? Anos e anos. É. A fio dentro de uma casa. Eu mesmo já vi assim que, e às vezes eu vou em outras casas espíritas e vejo assim, esse fulano, tem um fulano, ciclano, já estão há tanto tempo ali, sabe? Mas estão só nas palestras. E recebe passe, vai na palestra, tá, mas... Pô, o que adianta? Tá ouvindo, tu tá aprendendo, mas será que tá aprendendo mesmo? Ou então, ou muito menos, não deve estar sentindo aquilo todo, né? Porque vai ficar só naquele movimento, como se fosse só um ritual, né? Aquilo, né? Como se tu fosse na igreja católica. É, exatamente. Ele tem aquilo como se fosse um compromisso religioso. Ele vai, tô quente com meu compromisso com Deus, né? Mas e a consciência, como é que tá, né? Que não tá fazendo os esforços, né? De realmente querer se modificar e buscar aquilo para a vida dela, para como se fosse um meio para a verdadeira felicidade. Ela não tá fazendo os esforços verdadeiros, né? Para a verdadeira felicidade. E aí muito será cobrado aquele que muito está sendo dado, né? Ele está ouvindo tudo, mas não está fazendo os esforços, né? Então é grave isso aí, né? Então, mais algum comentário, gente? Acho que deu para nós entender bem, né? Sobre o significado, às vezes, do trabalho, do progresso em nossas vidas, né? Qual que é o significado dela, que é muito importante, né? Não no sentido do trabalho material, né? Mas principalmente o trabalho espiritual, né? Como a gente está vendo aqui, que dá muito trabalho praticar as virtudes, né? Eu procurar ser uma pessoa mais humilde, né? Não ser orgulhosa, não dá muito trabalho. Eu renunciar ao meu orgulho, né? Parar para refletir, pensar, realmente o outro tem razão, tem que me modificar, né? Tem que procurar ser uma pessoa mais paciente, mais resignada, né? Mais perseverante, mais disciplinada. Com certeza dá trabalho, né? Então depende das escolhas de cada um, né? Como diz aqui, Deus não vai Ele vai nos ajudar, né? Dar os meios, as ferramentas, tudo na tua mão. Mas aí o esforço e a vontade vai depender de cada um, né? Que não tem como ninguém evoluir por nós, né? Então vai depender das nossas escolhas, né? Então é isso, gente. Concluímos esse 20º encontro, a segunda parte, né, para ensinar o significado, às vezes, do trabalho e do progresso em nossas vidas. Agradecemos a participação de todos aí que estão assistindo. Tragam seus comentários, suas participações, que é muito importante, tudo é aberto. Eu quero abraçar aqui a irmã Rosane Silva, que está assistindo, a minha mãe Lisete, né, a Elizabeth também, que acompanha sempre a gente também. Então sintam-se todos abraçados. E vamos então de praxe, né, conforme a conclusão, né, de cada tema, a gente faz uma avaliação reflexiva, né, uma meditação avaliando o que a gente estudou. E convidamos a todos também de casa, vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Avalie-se de forma autêntica, evitando o auto-engano. Do conteúdo estudado, o que você entendeu que se aplica à sua vida? Neste encontro, estudamos as leis do progresso e do trabalho e as virtudes que fazem com que as acessemos. A decisão e operosidade, respectivamente.
Como tem sido o seu esforço para desenvolver essas virtudes? Você as tem exercitado em seu dia a dia? Ou tem se deixado levar pela preguiça moral? Você tem feito esforço para conectar a sua força de vontade à força da vontade divina, que o convida a evoluir e ser feliz? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo pleno conhecimento e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade. Veja sua realidade imortal, sentindo-a profundamente dentro de você. Então vamos fazer nossa prece, agradecendo por mais esse encontro da noite de hoje. Agradecemos aos nossos benfeitores, ao nosso patrono, nosso Paizinho Francisco, que nos orienta a todos nós. Possamos aqui ser humildes instrumentos, trabalhando e progredindo, em primeiro lugar ao nosso bem e ao nosso próximo, por consequência. E que possamos estar aqui reunidos para as próximas atividades. Que abençoe e ilumine a todos que nos acompanharam nos seus lares, positivamente vibrando conosco, para receberem o amparo. Obrigado por tudo e por todos que participaram conosco. E que assim seja. Então estão todos convidados para o próximo encontro, o 21º encontro, que vai ser o tema o significado das leis divinas nas relações humanas. Estão todos convidados para a próxima quinta-feira, às 19h45. Então tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro.